Salve, salve! Sejam bem-vindos aí, pessoal! Salve, salve, Berkeley, tá me ouvindo aí? Ok. Hoje a gente vai chamar aqui... Diminua o volume aí, Berkeley, desse bagulho aí, irmão. Hoje a gente vai chamar aqui Tem uma entrevista com o Marcão, integrante do DMN, que eu tô aqui ouvindo um clássico aqui do grupo DMN. Guardar o Marcão. Salve, salve, Marcão. Firmeza, meu irmão. Que da hora. E aí, meu irmão? Tá me vendo aí? Tô te vendo, mano. Tem um bagulhinho rodandinho assim que eu acho que a internet tua ou minha deve estar mais ou menos, mas eu tô te vendo. Daí o pessoal também vai reagindo aí, ajudando a gente na conexão. Aí fala, tá bom, tá ruim, aí vai ajudando nós. Direcionando. Pra mim tá tudo travado aqui. Ah, tá tudo travado aí, então vamos ver aqui o que tá acontecendo. Eu acho que é a tua internet mesmo, né, Marcão? Deixa eu rodar aqui de novo. Firmeza. Pessoal, dá uma aguardada aí, se possível. A gente já tá chegando com o Marcão aqui na linha aqui. Vou derrubar ele aqui, ó. Remover o Marcão da live e esperar o Marcão entrar um pouco aí, que eu acho que a internet dele... A live tá pesada. Vocês devem imaginar, né? Marcão, DMN, um dos grupos que são dos pioneiros da cultura hip hop, né? Que lá na década de 90 já estavam formados, já tinham músicas sendo compostas ali, lançadas, já fazia parte desse movimento inicial de criação, né? A criatividade que foi a adaptação do rap, da cultura hip hop de forma geral para o Brasil, um país com uma história um pouco diferente, com características culturais diferentes e já com uma herança de resistência negra que vinha do samba, vinha de outros movimentos, né? Então, estou trazendo o Marcão aqui, aguardando ele. Então você imagine o poder que tinha a palavra e essa experiência que criou tudo isso. Estava falando aqui, Marcão, de você, aqui, apresentando você e o grupo DMN. E passo a bola para você já, Marcão. Tá todo mundo ouvindo aí? Tá bacana? Tá vendo aí? Tá vendo agora, tá belezinho. Eu acho que a internet tá ruim, né? Eu acho que a internet do Marcão, diretamente lá da onde? Zona Leste de São Paulo, Guaianazes. Acho que não... Você tá de boa. A minha internet eu acho que tá de boa, tá? Como eu de forma geral, que foram pessoas ali que enfrentaram enormes dificuldades e tiveram possibilidade ali de ofertar para o Brasil, naquele momento, uma cultura linda, autêntica, genuinamente negra, de periferia, e a periferia do país mais violento do mundo, numa das épocas também mais violentas da história do próprio país. Então a gente consegue imaginar o que representa um professor como o Marcão aí na live da gente, como a primeira live aí, né? Trocando uma ideia da hora. Então, para a gente aqui com certeza uma honra muito grande, assim, e fico aqui como fã e como entrevistador, esperando o Marcão chegar aí, rasgando uma seda para ele enquanto ele chega aí, mas... Tá me ouvindo? Salve, Marcão. Firmeza? Tô ouvindo. Não tô vendo, mas tô ouvindo. Tá estranho aqui para mim. Eu não me vejo, tô vendo você tranquilo, mas eu não me vejo. Ah, entendi, Marcão. Vamos lá. Se tá chegando aí, vamos tocar. Vamos meter marcha aí, daí a gente vai vendo se a voz estiver chegando na ideia, né? A ideia de tudo aí, a palavra é o que tem mais força, ou não é? Tô ouvindo perfeitamente, vamos que vamos. Então, firmeza. Marcão, eu queria que você, se fosse possível, você recitar aí uma música sua para a gente já iniciar
dando mais ou menos uma amostra do que representa você para a história do rap nacional, do que representa o DMN para a história do rap nacional e principalmente, talvez, Marcão, do que representa o rap para a história do nosso próprio país, que é a cultura hip hop, da forma que ela foi genuinamente construída e levada a cabo aqui no Brasil por precursores dela, assim como você. Então eu passo a bola aí para você, Marcão, para a gente iniciar isso daí, você dando uma amostra aí e falando um pouco, enfim, da própria música. Na semana a gente estava falando de um som, né? Eu acabei falando de qual som para você? Era Motim, mas você estamos ao vivo. Motim. Pode escolher. Que a Motim é mais ou menos assim. Vamos ver se eu não perco nenhuma parte recitando. Dia sem luz, Messias sem cruz, nação em xeque. Guardião da palavra na calada Jack. Na calada Jack. Nossa, recitando a gente perde aqui. Dia sem luz, Messias sem cruz, nação em xeque, guardião da palavra na calada Jack, e lá de longe vem o nojo dos coturnos, maldita ordem unida dividida em vários turnos, expurgo não tem dia, pra essa raça é toda hora, maio ontem, maio hoje, agora uma mãe chora, disposição da oposição é o que define, censurar o TV Rádio Net, retrocede por Swanzine, vejo barata de namoro com chinelo, vários pregos na areia se aliando com martelo. Que é uma letra, na verdade, que eu falo um pouco das coisas que estão acontecendo no dia de hoje, no cenário político, e essa preocupação da gente, na verdade, não perder direitos, não retroceder no que a gente custou muito a conseguir de direitos para o povo. Então, essa letra ela fala um pouco dessa aflição do momento atual, onde se a gente bobear, a gente pode perder uma cota desses nossos direitos. É isso mesmo, Marcão. E a gente está vivendo num momento aí que é muito louco, porque você que viveu e constrói e faz o rap, né? Na história do rap, desde essa primeira geração, né, até hoje, você viveu esses diferentes momentos. E eu queria perguntar para você, Marcão, justamente sobre essa diferença de momento. Essa música, ela poderia ter sido escrita na década de 90? Se sim, qual parte dela, que é permanência, que é continuidade ali de um problema que só vai se agravando? E se não, qual parte que é a novidade, que faz agora, por exemplo, ser diferente dos anos 90 ali? Principalmente no cenário do rap, ali, da produção que era, né, do que se entendia pelo rap mais popular, o rap de periferia, o rap, o som número 1 da periferia, quem diria, como diz o X lá em 99, mais no auge, né? Então, o que seria esse rap hoje lá? Qual que é a principal diferença na política e no rap, que uma parece reflexo da outra aí para nós, Marcão? O que você acha, na tua visão? Essa letra ela poderia ter sido escrita nos anos 90, cantada sem muita diferença do contexto. Eu acho que, na verdade, o que difere dela, se ela fosse cantada nos anos 90 para hoje, é que hoje os descarados que estão no poder e querem acabar com o povo, eles estão mais soltos, eles estão mais botando a cara. Com muita estupidez, com muita brutalidade, com muita truculência, coisa que antigamente, nos anos 90, todos os políticos que eram contra o nosso povo, contra o povo preto, contra a periferia, eles ainda tentavam ter um pouco mais de diplomacia para fazer as coisas ruins e empurrar para o povo. Agora a gente está num momento que quem comanda a política não tem mais esse dedo, não tem mais esse pudor. Então tudo está muito descarado, tudo está muito bruto, e isso traz um pouco de medo. Por quê? Porque até as pessoas que apoiam esse tipo de atitude, elas também estão botando a cara e falando o que querem, da maneira que querem. É até melhor para a gente poder lutar? É melhor para a gente poder lutar sabendo quem são os nossos inimigos e por que estão e como é que eles estão se portando. Agora, o grande problema é
a gente ainda tem uma estrutura de educação e uma estrutura de participação política que não faz todas as pessoas entenderem a perversidade dos discursos, a perversidade dos atos, e que muitas das vezes vem naquela de que eu estou fazendo isso para ajudar o povo, quando na verdade não é. Então eu acredito que a grande diferença dessa letra, se ela fosse cantada nos anos 90 para agora, é essa falta de pudor, esse descaramento dos políticos que estão vindo para cima da população, para cima do povo preto, com toda a força e sem medir palavras. Né? Eu acho que teve uma mudança aí, Marcão. Não sei se você concorda comigo, mas eu percebi uma mudança. Eu tenho 36. Eu sou de uma geração que ouviu vocês ali pela primeira vez, assim, já, tipo, vocês cantaram pela primeira vez e alguém ouviu, né? Alguém mais novo ali, de outra geração, talvez tenha sido mais a minha geração, é essa outra aí. Ou uma abaixo, talvez, ali. Enfim. Uhum. E o que eu percebi ali da década de 90 é que se construiu a partir do rap um senso comum de periferia, um pensamento comum, não um senso comum no sentido negativo, mas um pensamento comum, uma ideia Sim. do que era o certo e o errado, um proceder, um determinado postulado ético ali, tá ligado? E isso, depois do advento da internet ali e de um outro tipo de música, rap, ser cada vez mais popularizado por outro critério ali, não é mais as casas lotadas, né? Porque os shows eram as casas lotadas, o CD pirata que era vendido, as camisetas que se vendiam, enfim, era uma forma de identificação de maioria da periferia, que é a maioria negra e pobre, né? Na periferia, e você construía isso. E hoje em dia o rap não tem mais essa aderência, ele não tem esse poder. Qual que é essa diferença ali que você percebe, principalmente, como você viveu e está vivendo isso? Porque você está passando por essa transição. Como foi e como está sendo essa transição para você, Marcão? Eu acredito que a gente caiu numa pegadinha muito sinistra, que é o quê? A gente formou uma outra geração que tem dificuldades, mas não teve tantos venenos como a minha geração teve. Veneno no sentido de acesso à informação, veneno no sentido de acesso à diversão, veneno até no próprio sentido de subsistência. A gente conseguiu, pelo menos nos últimos 15 anos, ter uma certa melhora de vida no sentido de uma nova geração poder ter algumas coisas com mais facilidade. E esse tipo de acesso, por um outro lado, trouxe uma mentalidade junto com essa questão da globalização, que todo mundo é igual, que tudo é bacana, que tá tudo certo. Então, é o boy que muitas das vezes começou a ir na festa dos pretos, é os pretos que muitas das vezes ia curtir música de preto na casa noturna do boy. A coisa foi se misturando e foi se criando uma falsa ideia de que era possível, que estava sendo possível fazer essa junção de mundos, quando na verdade nunca teve isso, nunca rolou isso. E aí o que aconteceu? É óbvio que o hip hop também, o rap em especial, ele sempre teve um discurso muito que fazia as pessoas tentarem estar entendendo cada vez mais a sua realidade política, a sua realidade de vida e política. Ele fez muitas das vezes as pessoas, para entender mais a fundo o que estava acontecendo, ter que participar de um partido político, e isso numa sociedade onde as dificuldades ainda para a periferia são muito grandes, porque as pessoas melhoraram uma cotinha de vida, mas ainda continuavam acordando 4 horas da manhã para ir para o trampo e voltando 7 horas da noite para casa. E para você participar da vida política, para você ter uma pegada um pouco mais consistente para entender como é que o Brasil funciona, porque não te ensinam isso na escola, não te dão oportunidade de trocar ideia na associação de bairro sobre esses assuntos. Então, para a pessoa entrar nesse mundo, tinha que recorrer a algo mais institucional. E isso não ocorreu.
O fato disso não ocorrer foi criando essa mentalidade fantasiosa que está tudo certo, e, por outro lado, a política continuou sendo perversa para a população de uma maneira geral. Eu acredito que nesse sentido é onde o hip-hop ele começa a perder força, porque aí a gente tem uma juventude que está com o smartphone na mão, que está tendo acesso ao YouTube, que vai vender o que é o que tende a gerar padrão, ela está com acesso às redes sociais, trocando ideia com todo mundo que tem e que não tem posses, mas a gente está numa sociedade capitalista e que, na verdade, o apelo a consumir, a dizer que é um fodão, a dizer que tem é muito grande, e as pessoas vão embarcando nesse ritmo, e aí eu acredito que a gente criou uma geração apoiada por alguns pais que também não conseguiram entender o rumo dessa situação, que é uma geração que, infelizmente, tá difícil, mas eu vou tirar onda. Eu quero tirar onda. Eu quero ser feliz. Só que é impossível você ser feliz o tempo todo se você não cuidar das coisas que estão ruins. Então, acho que um pouco do que deu essa distorção no sentido do rap perder essa liga com a juventude é um pouco desses elementos aí que estão espalhados na sociedade. Então, e eu vou te falar, Marcão, isso daí parece que, politicamente, para você ver a força que eu imagino que eu deposito de fato no rap, que eu acho que esse que é uma coisa assim, quase mágica, sabe, Marcão? No sentido do seguinte, a tradição africana, ela mostra que tem os griots, né? Que são aquelas pessoas ali, aquele tiozinho humildão que tá que é a correria, né? Que tá sempre no trecheiro, né? E ele vai levando a palavra, a ideia, o conhecimento, que é o que ele tem de valor, e sai e vai para outros lugares, né? De comunidade em comunidade. E o rap tem esse poder mágico também de levar essas histórias, né? Como o Cisco, ou como, principalmente, quando você viu, porque foi um dos clipes, né? H.Aço foi um grande sucesso, enquanto a música em si, claro, mas também teve um clipe muito forte para aquele momento ali, e era inovador também, né? E eu lembro que aparecia muito na MTV aquelas ideias ali, a forma com que elas eram levadas ali, e a realidade, a verdade que tinha naquilo, e a arte, e tudo, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que só um griot conseguiria fazer, só alguém que conseguisse traduzir o sentimento de uma juventude negra do seu tempo, não só da juventude, de toda a população, porque o rapper são o número 1 nesse momento da periferia, né? No geral, né? Valendo tudo, né? Então é uma coisa muito poderosa e que eu percebo, enquanto agora candidato que eu sou, que você aqui, Marcão, aqui em Curitiba, Bacana. agora, né? Agora, essa época aí era outras realidades, né? Isso daí eu já não morava nem em Curitiba, eu morava no Jardim Cláudio, uma quebradinha aqui de Pinhais, aqui, rua de terra, daquele modelão, e num campo de extermínio que as periferias. E o rap deu esse norte, né? E com esse norte, em 2002, 2003, foi eleito o governo Lula, com muito apoio popular do rap e etc., né? Dos setores, das periferias em geral, né? E hoje em dia, com a decadência da ideia, aquela ideia que foi construída mais sólida do que foi construída no rap lá atrás, não decadência, mas pelo ataque que foi feito a ela, na verdade, né? O presidente que a gente tem é esse que está aí. E a gente vê que pessoas do rap se declaram de direita, que pessoas do rap apoiam um governo ali que é, né, racista assumido, porque falou que os quilombolas poderiam ser pesados em arroba, e falou de procriar, etc., tratando os nossos ancestrais guerreiros que se consolidaram com uma terra, meteram a estaca, falaram, aqui é tudo nosso e já era, e vamos pro arrebento, o motim, né? Os que fizeram o motim, essas figuras de tanto valor, os descendentes deles, eles tratam assim, e uma juventude negra e da periferia, inclusive, hoje não está mais armada desse rap popular. O que você acha disso? Você acha que tem sentido essa ideia aí? E se você acha que tem sentido, quais as saídas que hoje o rap tem, os desafios que o rap deve cumprir em relação a superar isso? Se sim ou se não, sei lá. Não sei se você me entendeu também. Eu entendi. Eu acho que são
dá para responder de duas maneiras. Eu acho que o hip hop, o rap, ele tem agora um campo muito fértil para retomar pesado como sempre foi. Infelizmente, por esse monte de bobagem que está acontecendo vinda do governo federal, a gente tem muita coisa a dizer. Eu estou vendo muita gente para a rua do rap, do hip hop. Tem esses infelizes que se dizem de direita e que até um direito deles, mas que esse direito só seria totalmente legítimo se essa direita não fosse uma direita tosca do jeito que é. Se fosse uma direita que tentasse minimamente preservar os direitos da população, os direitos do povo. Então a direita do jeito que está aí é uma direita assassina, genocida, mentirosa, ardilosa e que não dá para a gente dar espaço para gente assim. Então, nesse sentido, eu acredito que tem muito campo para o rap voltar forte do jeito que é e continuar denunciando as coisas como sempre denunciou, para fazer com que a população tenha cada vez mais informação sobre o que está acontecendo. Por um outro lado, por mais que o rap tenha perdido uma cota de liga na periferia, mas ele produziu outros efeitos de mobilização na juventude que também hoje estão a mil. Então a gente tem a questão dos saraus, a gente tem a questão da literatura marginal, que hoje é fantástica, está espalhada em vários lugares e está mobilizando essa juventude. Tem a própria questão dos jovens que conseguiram entender que pelas dificuldades do mercado, essa coisa do empreendedorismo tem que ser muito presente nas comunidades. Então você tem uma série de associações que lidam com essa questão do empreendedorismo, mas também da geração de renda, de como fazer a nossa juventude, como fazer o nosso povo lidar melhor com o dinheiro, e tudo isso eu não tenho medo de dizer, não tenho dúvida de dizer que foi o rap que proporcionou. É o rap que abriu portas para essas outras formas de manifestação ocorrerem e se fortificarem cada vez mais. Então, por mais que a gente acredite que a coisa tá com pouca liga, mas ela fez uns desdobramentos, criou um guarda-chuva fantástico, onde até essa nova geração que gosta de hip-hop consegue enxergar outras formas para além da música de também atuar. Então acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista, até para não se sentir sozinho, não se sentir baqueado, não se sentir excluído. Existe de fato todo um processo que tenta calar a nossa voz, tenta distorcer o que a gente diz, mas também existe os canais de escape onde a gente conseguiu fazer frutificar muita coisa boa para a periferia. Então, você falando aí, eu mesmo aqui, Marcão, percebo que São Paulo mesmo, e o Brasil de uma forma, as periferias brasileiras, né, quem é de lá sabe, e que e São Paulo é um grande exemplo que viveu a década de 90 com bairros ali como Jardim Ângela e umas outras quebradinhas ali que das mais violentas do mundo, né? Tipo, era um número incrível no sentido que não dava para crer no número de tão grande que era, né? Eram vidas ali que não tinha nenhum valor, né? E a gente vai percebendo que conforme o rap vai se popularizando, vai ficando mais forte naquele momento, a primeira coisa que acontece é um pacto entre as próprias vilas para poder pelo menos ir no show de rap, todo mundo se respeitar. Então já começa acabando com essas tretas de vila, porque uma ideia, outra é o que norteava e unia, tinha capacidade de unir mais, a gente já viu isso. E em último caso também, a gente sabe que hoje São Paulo é uma das capitais menos violentas do Brasil, né? Então, isso de alguma forma, né, tá tudo de alguma forma numa grande rede de garantia de autovalorização, de valorização da própria vida, já que o Estado tem uma política de genocídio, o rap conseguiu
ofertar essa resistência de valorização da vida, de colocar a vida, né? Colocando a vida na balança, o Estado dá uma tremida, a gente sabe disso, né? E falando em vida e em Estado, Marcão, você está acompanhou o assassinato lá do George Floyd, o menino aqui, a Ágata aqui, enfim, as mortes daqui do Brasil, as mortes que estão acontecendo lá por forças do Estado, pelo militarismo e pelo racismo que continua não colocando a vida negra na balança. E o que você tem, qual que é a sua interpretação desse momento que a gente está vivendo? O que você acha que isso vai desdobrar de resultado, de, né, para lá, na gringa, e o que você acha que vai acontecer no Brasil, se vai acontecer algo nisso daí, o que você acha disso daí, Marcão? É óbvio que tem diferença da realidade norte-americana para a brasileira, mas eu não acho que não precisa nem separar muito. O que aconteceu nos Estados Unidos, que não é novidade, é uma coisa que acontece sempre há muitos anos, só tomou a repercussão que tomou por conta que hoje todo mundo tem um celular na mão e dá para gravar, e aí a imagem vai instantaneamente para o mundo, então é uma coisa que acaba parecendo que, novidade. Não é novidade. A única novidade é que tem um celular que gravou aquela atrocidade no momento que estava acontecendo. Nos Estados Unidos, ele já tem, pela história do racismo lá, essa consciência de que essas coisas acontecem exatamente por conta do racismo. No Brasil acontece isso o tempo inteiro. Foi bem lembrado que algum tempo atrás um jovem também foi morto num supermercado, se eu não me engano, sufocado por um segurança, na mesma condição do George Floyd. A única diferença é que aqui a gente acredita que é o despreparo de um funcionário. A gente ainda não conseguiu fazer a conexão, que são as empresas, que são uma série de instituições que permitem que os seus funcionários, principalmente que estão voltados para a área da segurança, tenham esse tipo de atitude especificamente com a população preta, com a população negra. A hora que a gente conseguir entender isso no Brasil, e eu não gostaria que chegasse a esse ponto, mas se a população de fato entender que essas coisas acontecendo no Brasil acontecem por esse elemento racial, a coisa aqui tem a tendência de ficar pior do que nos Estados Unidos, pior do que foi na África do Sul, porque aqui a gente é a maioria. Então tem uma coisa que é fundamental, que os brancos que estão hoje lutando, assim como tem vários lá nos Estados Unidos, e que aqui no Brasil também começam a ter uma série de brancos que estão lutando com a população preta na questão racial, que eles entendam que a grande diferença que eles podem fazer para nos ajudar é discutir no métier deles a questão do racismo. Tá do nosso lado? Bacana. Tá nas passeatas? Bacana. Mas é importante que eles dêem a cara a tapa, que eles forcem que dentro do métier deles, nos clubes, nos condomínios, nas empresas, nas associações, que eles comecem a fazer esse debate lá internamente e que eles comecem a peitar isso internamente. Porque também levar a gente para ser, muitas das vezes, bucha de canhão nesses espaços, não favorece muito, porque a gente vai falar um pouco, vai sair fora e tudo vai continuar na mesma. Esses brancos solidários têm que começar a atacar dentro desse métier deles. É mais ou menos como a questão hoje da violência por parte da polícia militar. Não adianta governador vir para a televisão, não adianta secretário de segurança pública vir para a televisão dizer eu não compactuo com a violência de maus policiais com a população. Eles têm que dar uma ordem interna, catar os comandantes e dar uma ordem interna, dizer não é mais para agir dessa maneira. Não adianta só falar que não compactua com casos que na cara tem componente de racismo.
tem que ter uma mudança na estrutura interna. E aí é eles que têm que peitar a coisa lá dentro. Se são, de fato, solidários ou que estão atentos à questão racial, eles têm que botar a cara deles lá dentro, internamente, e passar o sufoco que a gente passa defendendo as coisas aqui na rua. Porque a gente está gritando isso aqui na rua há muito tempo. Só que internamente as coisas não são debatidas do jeito que são. Então acho que tem que ter um pouco dessa consciência para a gente, de fato, ter alguns avanços. Eu vou tentar ler aqui o Berkeley, que é o meu parceiro aqui, ó, falou, dá um salve, Berkeley. Salve, meu irmão. Falou para eu ler alguma coisa aqui para também prestigiar o pessoal que está assistindo. Então, salve Liz, salve Fabiano, didático, enferma, isso mesmo, periferia em qualquer lugar. Curitiba e São Paulo diferencia, o que vocês acham? Eu tenho uma coisa para falar sobre a periferia de Curitiba. A periferia de Curitiba e do Paraná em geral, por ser branca, repete algumas ignorâncias aí que se fosse uma periferia de maioria negra, eu digo isso por experiência própria, né? Tirando ninguém, porque nós não temos nenhum motivo para isso. Mas, porque, né? Cada. Mas tem muito aí, eu falo isso por experiência, inclusive. Muito polaco aí que não tem um nada, também fudido, mal pago, igual nós, né? Se for para ver bem mesmo, né? Tudo fudido, mal pago. Só que o cara, só porque o cara tem o olho azul ali, o cara é polaco no bagulho, o cara acha que, pá... E isso acontece, e acontece, assim, na década de 90, que foi onde eu vivia, periferia no extremo do Piraquara, nessas quebradinhas do extremo da ignorância, lá do último bairro da região metropolitana, sabe como? E tem aquela tradição quase europeia de se achar superior, então acho que isso é muito presente em Curitiba, e isso reflete um pouco os movimentos fascistas, os movimentos nazistas, que é nada mais do que a síntese do racismo de Estado, né? Um Estado que já se acha superior ao resto do mundo e onde a gente, numa escala deles, é sempre inferior. Então, a periferia de Curitiba, se tratando, é claro, desse elemento, né? Do elemento de racismo. Tem também, mas não é a maioria, claro, né? Longe de mim dizer que a quebrada em si não é, mas os bairros nobres e médios, esses com certeza é apartheid. É dar rolê e tomar enquadro, porque é uma ordem deles mesmos, para que só circulem eles mesmos pelaquela religião, por um ponto que eu queria chegar para você, Marcão. Depois eu leio a galera aí. Foi mal, galera, já chego aí. Por um ponto que eu queria chegar para você. Eu tenho uma leitura que eu acho o seguinte, que existe dois tipos do racista, o que tem medo e o que tem culpa. O que tem medo é esse que já entra em choque, já atravessa a rua, pá, já chama a polícia, ou quer te catar na trairagem, porque ele criou um medo de você, porque acha que você tem uma cara de que vai fazer o mal para ele, enfim. E daí tem e esse normalmente é o da direita, né? O bolsonarista quer se armar, quer matar você e quer ir com tocha em Brasília. Esse é o pilantra. Agora tem o outro, que é o que tem uma culpa. E por ele ter uma culpa, porque ele sabe que está no erro, ele sabe que está no erro, porque é playboy, alemãozão, sempre fudeu os pretos, nunca pensou em nada, de repente, do nada, ele, meu Deus, estava errado. Daí o cara vai lá, e pela culpa que ele quer espiar, ele não trata você eu digo isso porque passei pela faculdade de Direito, tá ligado, Marcão? Aqui, que é um lugar que tinha muitas pessoas, não tô dizendo também que é a maioria, não tô querendo queimar a galera por onde eu vivi, mas vi muita pilantragem. Essa é a verdade tem que ser dita. Vi muita pilantragem. E essa galera, eles têm uma culpa, então eles querem fazer um assistencialismo com você, né? Que daí é de cima para baixo e eles te dão algo, libera a culpa deles, eles não querem saber se você vai se adiantar com esse algo, eles só querem tirar a culpa deles. E eu vejo que na própria esquerda, dos lugares, e a classe média, branca, alta, média mesmo, enfim, e essa galera, por essa culpa, tem muitas vezes um discurso de esquerda, progressista, e por ter um discurso de esquerda, progressista e serem brancos de classe média, eles ascendem aos postos da burocracia dos partidos, das lideranças dos partidos ou das universidades, etc. E eles nunca nos olham no olho de iguais, porque eles não conseguem, porque eles não têm ainda essa solidariedade. Eles têm essa culpa. E essa culpa, eu percebo que o rap nacional é um setor da classe média que se diz hoje representante do rap, ou que carrega essa culpa, ou que carrega o pior que isso, um arremedo ainda
dessa culpa e, nesse sentido, eles estão se apropriando de espaços que seriam estratégicos para nós e muitas vezes se dando a perceber como aliados e acabam que na prática não são. Você, Marcão, que você teve a experiência, né? Eu acho que você foi assessor, trabalhou na Comissão de Igualdade Racial, enfim, você trabalhou já em trabalhos assim mais pragmáticos de Estado, etc. O que você acha desse movimento do rap e da política? Eu não digo que eu acho necessário, mas não digo que é o movimento do rap. Eu digo que é o movimento de quem tem comprometimento com o que fala no rap e sabendo que o que fala no rap tem reflexo na sociedade. Eu acho que essas pessoas elas precisam entender como funciona a política partidária, como funcionam as instituições de Estado. Por quê? Porque aí você consegue aprimorar o seu discurso. Eu fui, na verdade, chefe de gabinete da primeira Secretaria de Igualdade Racial da cidade de São Paulo, que aí o senhor João Dória assumiu e acabou com a secretaria. O que a gente percebe é que, assim, muitas das coisas que a gente canta nas nossas músicas, falando sobre como pode ser o governo municipal, estadual, ou como pode ser um governo federal, existe, muitas das vezes, não só por uma questão de não ter vontade política, existem algumas barreiras dentro dos mecanismos de poder, de administração pública, que impedem que as coisas andem de uma maneira rápida, de uma maneira eficiente. Eu vou dar um exemplo simples. Não sei se vocês chegaram aí a ver o programa, ouvir falar sobre o programa Juventude Viva. Do governo federal. É um programa que tinha como finalidade combater a mortalidade da juventude negra no Brasil. Que a gente fala genocídio da juventude negra, mas dentro do governo não dá para usar essa palavra de genocídio, mas o Juventude Viva tinha esse caráter. É um programa que veio do governo federal. Um programa super bem intencionado, super bem estruturado, que dialogava com todas as secretarias, com todos os mecanismos do poder público e que destinava um certo recurso para ações que os governos pudessem desenvolver a nível municipal, estadual e federal. Só que qual que era o grande problema? A gente não tinha um recurso específico para fazer esse tipo de trabalho. Então, dentro da administração, tinha um monte de gente que entendia, tanto gente da área da saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente, que entendia a urgência do combate a essa grande mortalidade da juventude negra, principalmente por conta da ação da polícia militar, só que essas secretarias, só que esses atores, eles ficavam impossibilitados de ajudar efetivamente, porque não tinham dinheiro carimbado só para essas ações. Então, muitas das vezes, as pessoas de fora falavam, mas vocês da secretaria não estão fazendo nada, vocês pegam um dinheirinho mínimo para fazer as coisas, mas não é. A burocracia interna era tão grande que a gente tinha que ficar fazendo das tripas coração, muitas das vezes um dinheiro que já estava destinado para uma outra ação para a população super importante, ele tinha que ter alguns cortes para sobrar alguma coisinha para poder fazer o Juventude Viva. E eu estou dizendo isso por quê? Porque quem faz rap e tem essa preocupação de tentar levar a melhor informação através da música para a população, tem que começar também a se envolver nesses debates. Por quê? Porque vai conseguir fazer com que as coisas que estão dentro da administração cheguem de uma forma mais transparente, mais entendível para a população poder interagir, cobrar para as coisas de fato acontecerem. Porque muitas das vezes só essa coisa de cobrar e dizer não faz,
não ajuda a progredir, não ajuda a ir para frente. A gente precisa dessa interação do rap com o poder público exatamente para esse sentido, para fazer essa ponte no sentido de trazer a informação de uma maneira mais rápida e mais lapidada para a periferia poder se organizar cada vez mais rápido e poder dar resposta no sentido tanto de apoiar o gestor público, como também cobrar para a efetivação da política, para acontecer a política. Na prática é fazer acontecer mais do que fazer falar, né? Porque é isso, né, Marcão? Sem palavra, porque o que eu percebo também é que alguns discursos mais ou ingênuos ou superficiais dizem, tal, porque quanto pior, melhor, porque eles realmente nunca tiveram na pior, né? Nunca experimentaram de verdade o fel. Então tem um discurso irresponsável muitas vezes e que só diz que a gente tem que lavar as mãos, é assim, tal, sendo que a gente está morrendo literalmente, não tem como a gente ter uma postura tão irresponsável. E eu acho que nesse sentido aí, Marcão, o rap, eu acho que foi também uma visão, foi uma construção. Essa tua experiência nesse sentido é muito enfim, é histórica, né? Eu acho que, não sei se vocês sabem, né? Mas para mim, por exemplo, já é como se vocês tivessem escrito o nome de vocês e do rap, né, na história como um movimento de revolucionário, né, de construção da negritude, de construção de uma ideologia própria para se compreender o mundo e de estratégias estabelecidas de resistência e sobrevivência a esse mundo, e mais que isso, um sentido, um proceder, uma ideia imediata de como se construir enfim, um ser humano ali quase como se fosse um filho, né? E eu digo isso pelo poder Sobrevivendo no Inferno, do Racionais, Bem-vindo ao Inferno, do Sistema Negro, vários nomes assim que já dizem o que tinha no conteúdo, que era exatamente isso, né? Como sobreviver, né? Eu acho que uma política maior que essa não existe, e uma urgência maior que essa não existe. E uma das críticas, agora para chegar na questão que eu quero passar a bola para você, Marcão, que eu como candidato, eu acho que essa discussão eu tenho que fazer de forma muito transparente com todo mundo, né? Porque é o que eu penso também, que é o seguinte: eu percebi, e já construindo essa luta mais próxima né, de dentro ali e tal, eu percebi que, e eu digo isso por ser fruto de um governo petista, eu entrei no direito pela turma de cotas, eu experimentei ali um pouco do boom da era Lula. A gente tinha casa de aluguel, mas sempre de madeira, e hoje em dia a gente tem casa de aluguel também, mas já é de tijolo. Então algumas coisas ali mudaram, tem geladeira aí, tem fogão, todas essas coisas. Da hora, mudou bastante coisa, mas ao mesmo tempo algumas coisas que não deveriam, que deveriam ter mudado, não mudaram. E aí que eu cito a principal delas, que está na música Tá no Jogo, está na música H.Aço no final, né, daquela outra versão e tal, que está em vários lugares, que é uma política de criminalização contra a juventude negra incessante, impiedosa e genocida, e que durante o governo Lula e os governos de esquerda em geral, embora tenham sido obviamente melhores que os outros, não é disso que se trata, porque essa direita que está aí é genocida e tosca. Ele não quer se unir a eles num debate, mas a gente também não quer ficar de óculos na missão. Então, por que né? Então, o que você acha que faltou para a esquerda? Ela simplesmente fecharam os olhos para o nosso problema? O que você acha? Tentaram, não conseguiram porque não sabiam, o monstro é a maior, segurança pública eles fizeram também ser tão grande que hoje eles dominaram e são a presidência. Como que você viu essa questão da criminalização a partir do rap, a partir da tua vivência, enfim? Você, Marcão. Se eu falar especificamente com um olhar voltado para a questão racial, eu vou dizer que, por mais que a esquerda seja aliada, dentro da esquerda ainda existe um grande componente de racismo que nos prejudica. Não adianta querer tampar o sol com a peneira. Na esquerda, o racismo ainda é muito presente em várias das suas lideranças, em vários dos seus partidos. E esse tipo de olhar racista
vai sempre desfavorecer o nosso povo, vai sempre deixar a nossa causa para o segundo plano. Tem maior espaço para discutir? Tem maior espaço para discutir. Agora, muitas das lideranças não aprenderam ainda a ceder a vez para deixar os pretos, de fato, exercerem o poder ou terem espaço no lugar que é deles de direito. E aí, não tem boi. Vai fazer política de segurança pública, vai pensar na segurança pública de uma maneira geral, mas vai sempre ter um olhar em segundo plano para a questão da morte da população negra por conta de ação policial. Vai falar de economia, mas vai falar da economia de uma maneira geral, sem colocar em primeiro plano que os maiores prejudicados no sistema econômico do nosso país ainda é a população negra. Vai falar de educação, mas nunca vai colocar que a educação tem que ter um olhar específico para a população negra. Enfim, esse resquício de racismo que também tá presente na esquerda vai favorecer tudo isso. Então, eu não me assusto no sentido de ver a criminalização do nosso povo, de ver as vozes de muitos dos nossos que estão dentro dos partidos, que muitas das vezes estão nos governos, serem caladas, serem abafadas. Por quê? Porque isso ainda é reflexo do grande racismo presente na sociedade brasileira e que a esquerda não fica de fora. Eu volto a dizer, é um espaço onde a gente ainda tem condições de dialogar, mas não está livre do preconceito racial, não está livre do olhar racista, não está livre do olhar que não nos coloca como atores, como pessoas em programas em propostas políticas onde a população negra seja a principal. E isso a gente precisa mudar, a gente precisa bater cada vez mais, a gente tem que ser cada vez mais incisivo para que os nossos espaços sejam respeitados, para que as nossas vozes sejam respeitadas, para que as nossas proposições políticas possam ser respeitadas. E isso é um trabalho que a gente não pode esmorecer e nem perder de vista que, infelizmente, ainda existem barreiras dentro da nossa esquerda brasileira. Vou te falar, se falando isso daí, Marcão, vou até falar uma fita de experiência própria. Quando eu tava no PSOL, minha primeira candidatura de vereador foi pelo PSOL, tá ligado? E daí, quando eu tava lá, eu percebi uma fita. Que os caras lá, sem também querer tirar ninguém. Fiz parte do partido, ali fiquei 10 anos, se fosse todo mundo pilantra, não tava lá, né? Então não é bem assim, mas falando a real também, porque tem que ser falado que os caras não gostam, tá ligado, Marcão, de que fale uma real de vez em quando, porque eles vêm de um mundo que eu acho que eles não conhecem muito a palavra não, ou a palavra não é bem assim, ou eles só estão acostumados a meter marcha nas ideias deles, porque sempre tem mais valor, né? Tá louco, é difícil lidar, mas é foda. Mas então, daí lá no coisa lá, eu percebi que eles tinham uma política de representação de identidades ali, de pluralidade, que era mulher para as mulheres. Uma conquista ali do movimento feminista delas ali. Tinha que ter 50% mulher, 50% homem. Era essa a questão. E firmeza, da hora, isso aí, as mulheradas têm que meter marcha mesmo, é isso mesmo. Só que eu sempre falo, mas eles não se importam nada com a população negra, eles não acham que a população negra não está naquelas mulheres, naquele homem que está bem divididinho ali por algum motivo? E eu sempre enxergava isso e eu via que eles só não viam isso. Não é que também eles estavam tirando, assim, por querer, mas eles não viam. É tanto tempo assim que se continuar assim tá normal. Então eles não viam. E daí eu cheguei no PT agora e percebi que no PT também, embora a experiência tenha sido maior tal, e mais inclusive em várias partes, mas aqui também eu percebi já nas primeiras campanhas que tem uma política de incentivo. Por exemplo, o PT não me deu R$1 para minha campanha, tá ligado, Marcão? R$1. Não rolou essa fita de fundo partidário, para mim não rolou. 0, nem 50 centavos, nem uma passagem. Firmeza. E a gente foi lá e fez 16 mil votos. E os caras têm também a mesma divisão por identidade, gênero
Então 50% tem que ser homem, 50% mulher. E eles se reproduzem dessa mesma forma branca, tá ligado? Tipo alemã, mano. E daí você olha aquilo assim, tá ligado? E você fala, pô, você vai bater de frente, os caras vêm querer meter o trator. Eu já tô batendo de frente, tanto que eu tô falando aqui também, não tô nem vendo. Mas é uma dificuldade o processo de renovação, é uma dificuldade o processo de autocrítica, é uma dificuldade reconhecer que a política de segurança pública que continuou sendo realizada durante os governos de esquerda também foram genocidas. Então, não tem como pedir uma coalizão de todas as forças contra o fascismo sem trabalhar também o próprio erro, senão a gente também está fortalecendo o inimigo de alguma forma. Pô, você me deu uma casa de aluguel de tijolo, me deu uma casa de aluguel do tijolo, uma vaga na universidade, você pode continuar matando meus irmãozinhos, então? Pô, daí eu que sou pilantra, é ou não é? Então, como que a gente faz para superar esse grupo de pessoas brancas da classe média que dominaram tanto a oposição quanto a situação? A gente tem que se organizar cada vez mais. Se organizar, aprender a jogar o jogo, não tem outro caminho. Não tem. Antigamente eu ficava puto quando os caras falavam assim: você quer que o partido mude? Isso no PT. Você quer que o partido mude, você tem que vir para dentro do partido e disputar. Eu achava isso um absurdo. Mas no fim das contas é exatamente isso. A gente precisa se organizar, a gente precisa criar volume, com consistência dentro dos partidos, a gente precisa ir para as disputas, porque se não for dessa maneira, dificilmente a gente vai ter algum espaço, vai ter alguma voz efetiva dentro dessas instituições. E eu acho que isso também é muito até da própria lógica, da própria dinâmica da democracia. Óbvio, volto a dizer, que isso está, como você mesmo colocou, mergulhado, essa resistência está mergulhada em componente racial, está mergulhada em preconceito social, está mergulhada nessa questão de que eu cheguei primeiro, então eu tenho o direito de estar na frente, e a gente tem que ir derrubando tudo isso. Infelizmente, as estruturas de poder, as pessoas que já estão mais tempo nas estruturas de poder partidárias, elas não querem ceder a vez, não querem. E aí, se a gente olhar a história, quem fundou os partidos são as pessoas que praticamente até hoje estão no poder, estão na direção, ou vão se alternando na direção de comando dos partidos. O que a gente precisa é isso, é estudar bastante, se organizar bastante e ir para as cabeças disputar, não tem outro caminho. Ou fazer o que já tem vários ensaios, montar um partido nosso mesmo. É mais difícil? É mais difícil, mas é um caminho, é uma saída. Se não tem espaço nos partidos, se o espaço que a gente tem nos partidos que já existem não nos contemplam da maneira que a gente gostaria, uma das alternativas é montar um partido nosso. É isso. Agora, isso não elimina a necessidade de adentrar esses outros partidos de esquerda e fazer com que eles fiquem cada vez mais com a nossa cara. Porque de uma maneira ou de outra, eles vão influenciar os rumos da política do país. Então, se um partido ele tem que representar a população de uma maneira, da melhor maneira possível, as nossas caras pretas têm que estar em todos esses partidos para que as políticas que esses partidos desenvolvam também tenham a ver com a nossa vida. Então, podemos montar o nosso partido? Podemos, mas isso não exclui a necessidade da gente dizer para os irmãos e irmãs que eles têm que adentrar esses outros espaços também. É isso mesmo, né, Marcão? Se armar com todas as armas e ir pra cima com os dois pés, né? Não há muito que faça também, né? Porque se não for assim, o trem deles vem passando em cima de nós há muito tempo, né? E hoje, Marcão, quem que você vê como os focos aí para resistir, para descarrilhar esse trem deles aí, que para eles chamam de progresso e para nós é sempre a barbárie, a selvageria, o controle, a câmera que vira o celular do GPS do carro do boy, primeiro lugar, vira uma arma de controle na periferia para achar alguém, para prender alguém, para matar alguém. Quem
quem que você acha que nessa nova onda do militarismo aí, que nos tem na mira, quem que você acha hoje que representa os focos aí de resistência? Quem são os movimentos, as instituições, os personagens e no cenário da cultura? Quem que você está ouvindo hoje de rap aí novo, que você poderia já indicar para o pessoal? E terminar já falando, dando linha nessa daí da música, falando do seu disco, Marcão. Todo mundo tá te ouvindo aí, todo mundo tá pensando, pô, o Marcão, né, chapa na bobina, maior satisfação tá falando com ele. Para mim é uma satisfação enorme, já te falei isso, né, Marcão? Falo de novo. É uma satisfação enorme, tá ligado? E as pessoas querem depois ir ouvir você lá, curtir teu som, achar você na rede, fortalecer o teu trampo também, né? E vamos para cima, porque eu acho que cada elo é um elo e cada um que soma tá somando e, nossa, somando nós chega, bicho, né, que é? Perfeito. Eu vou falar, na verdade, você colocou duas perguntas, eu vou, na verdade, falar três coisas. Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender para conseguir, de fato, intervir na sociedade e começar a mudar ela, e aí falando das pessoas de periferia, do povo preto, a gente precisa se entender, a gente precisa se reconhecer, a gente precisa, de fato, ter a noção das coisas que nos atingem, das coisas que nos afligem, para a gente poder, de fato, começar a intervir com maior consciência do que a gente quer. E eu falo isso porque eu acho que essa questão da pandemia, essa questão da gente ter que ficar dentro de casa, demonstra muitas das vezes isso, quem pode ficar dentro de casa. Isso está demonstrando para a gente que a nossa mentalidade está tão condicionada que, por exemplo, a gente parou de ir para as empresas, a gente parou de ir para as escolas, a gente está dentro de casa onde a gente pode estudar um barato novo, onde a gente pode ter um tempo para descansar, e a gente está entrando em pânico. A gente está entrando em choque. E aí o que isso revela para a gente? Que a gente é Pokémon. A gente é adestrado. A gente está condicionado a chega tarde, deita, dorme, acorda cedo, vai para o trampo, vai para a escola, volta, deita, dorme. Quando a gente tem um tempo onde a gente pode se fortalecer, a gente fica em pânico. Vai para a rua sem máscara, fica dando rolê à toa, fica desesperado para o shopping abrir de novo, fica desesperado para poder ir para a balada. Peraí, a gente tá tendo a possibilidade de, num breve momento, voltar para a gente mesmo, para a gente se entender, para a gente conseguir se organizar quanto pessoa, organizando a cabeça, você consegue depois se conectar com as coisas do mundo, até para fazer uma interação de uma maneira mais efetiva. Então, acho que isso é a primeira lição que a gente tem que tirar dessa pandemia. A gente é condicionado a trabalhar para alguém, receber um salário merreca, achar que é desse jeito mesmo, estudar da forma que dá, muitas das vezes, em condição precária, voltar para casa, comer mal, dormir mal e no dia seguinte repetir tudo de novo. Isso precisa mudar. Isso precisa mudar. Partindo um pouco aí para essa coisa de quem eu estou escutando, que ajuda a oxigenar a cabeça nesse período. Eu vou ser bem sincero, hoje eu tento escutar muitos outros gêneros musicais diferentes do rap, porque eu começo a ver que o rap está muito saturado na questão de ideia. Ou são os caras que estão querendo falar muito difícil, que, aliás, isso é uma coisa que o boy conseguiu. O boy conseguiu, isso é coisa do boy. Os pretos faziam o barato do jeito que sempre fez, falando da maneira mais simples possível. Aí o boy, que não conseguia se acomodar no movimento, inventou que tinha que ter mais lírica, tinha que ter mais flow, tem que ter punchline. O negócio só tem que ter... Daí, né? Rima vazia com palavra cheia de palavras, né? Meu Deus. Então, mas eles vieram com essa argumentação que deveria melhorar o nível, porque a gente só falava de crime e de tragédia. Agora, é o bagulho do boy.
Ah, vamos elevar a qualidade do negócio. Virou um bagulho que ninguém consegue entender. Porque ou a gente falando difícil demais, e aí você tem que ter um dicionário, você tem que ter uma videoteca, você tem que ter uma biblioteca para conseguir entender o que os caras falam. Ou, por outro lado, é os caras que estão simplesmente pregando tudo que a gente pregou contra esses anos todos no hip hop. Quer dizer, eu tenho melhor tênis que você, eu tenho a corrente de ouro mais nervosa, eu sou o novo milionário,